Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza. Felipe aqui, espero que todos vocês estejam muito bem nessa terça-feira, hoje, dia 10 de setembro de 2024. Epidemia das apostas é a maior ameaça aos bancos, aos bancões. Haremos sobre isso. Isso teria impacto no Banco do Brasil? O que esperar de B3 em relação a isso? E a Hora em Energia é o outro tema do vídeo. Nos R$ 11, é logo ali, vamos falar também da falta de perspectiva de melhoria em relação a clima, tá? Então, vamos falar sobre isso no decorrer do vídeo. Um vídeo um pouco mais curto. Vamos começar falando aqui sobre o comportamento do mercado hoje. Banco do Brasil nos 28,70, queda de 1,48%. E o porquê que nós vamos falar de Banco do Brasil, tá? Primeiro que nós vamos falar sobre o presidente da Febraban, tá? Que é a Federação dos Bancos, ali onde os bancos sentam e discutem políticas, né, para o segmento, tá? E a preocupação, em entrevista ao site Brasil Journal, no qual o presidente dessa federação, ele demonstrou, né, e em relação também ao cada vez maior procura por crédito para a finalidade final, né, aí de apostas, utilizar o empréstimo, o crédito cedido pelo cliente para apostas esportivas e etc., as bets e tudo mais. Inclusive, a Caixa Econômica agora deve lançar também, depois da regularização, deve lançar aí a sua casa de aposta, tá? Então, migrando para esse segmento, ou seja, querendo participar do bolo. Semin, 5,94, 0,51% de alta hoje, depois do Itaú BBA ontem recomendar venda e recomendar compra da empresa mãe, a holding, só que não faz muito sentido na minha avaliação, porque quem que consegue aí alimentar o caixa da empresa mãe? A CSN Mineração. Nós podemos ter problemas no fluxo de caixa no curto prazo? Podemos, pelo início, né, das obras da planta P15. Porém, no longo prazo, o que eu acredito? Que o cenário ainda é positivo para a Semin, CSN Mineração, mesmo com o minério de ferro em seguidas quedas no curto prazo. Caixa Seguridade, certo recuo depois de negociar acima dos 16, fechou nos 15,52, 1,46% de queda. Transmissão Paulista nos 24,72, 0,52% de queda. Vale nos 56, 1,20% de queda. Então, hoje também nova queda em Vale, chegando próximo aí aos 55 novamente, que para mim interessa nesse preço, né, novos aportes. E a Auren Energia chegando cada vez mais próxima aí dos R$ 11, que também para mim tem interesse. Vamos começar falando do Banco do Brasil em particular. 28,70 e o destaque aqui, né, é o presidente da Federação do Segmento, a Febraban, no qual estão, né, assustados com a epidemia das bets, ou aí epidemia das apostas. O que eu acredito, tá? O Banco do Brasil, ele tem ali cerca de 300 bilhões de crédito cedido à pessoa física. Boa parte dessa pessoa física é servidor público, tá? Então, já tira um pouco desse maior medo, que é o fator da inadimplência, medido pela inadimplência, ou seja, vai lá, pegou o empréstimo e deixou de pagar no prazo estabelecido. E o Banco do Brasil também, o seu carro-chefe hoje é o segmento rural, tá? Então, o ativo, ele tem aí a sua atuação forte, como veia forte no segmento rural. Depois, pessoa jurídica, empresas, né? Então, se as empresas, né, nesse momento realmente não conseguirem aí gerar retorno e também não conseguirem investimentos, né, não conseguirem projetos de crescimento e investimentos, o Banco do Brasil sofre mais. Claro que a pessoa física também está ali dentro da carteira do Banco do Brasil, tá? E pode contribuir também para essa alta. Mas como mostra aqui o resultado do terceiro trimestre, boa parte do crédito do Banco do Brasil, como eu já falei, vem do agronegócio, depois pessoa jurídica e depois pessoa física, em sua parte aquele, né, marcado pela carteira de funcionário público, que é descontado lá na fonte. Então você retira um pouco do risco ali, né? Mesmo assim,
nessa atual gestão tem uma piora na qualidade do crédito, né, cedido em relação ao público, tá? Então tem que ter esse cuidado também. Outros bancos, que é o caso do Bradesco, e do Santander e o Itaú, estariam aí um pouco mais, né, marcados por esse fator, né, que deve fazer preço também no comércio. Agora, quando nós falamos do comércio, isso impacta no Banco do Brasil. Por quê? Para quem lembra, né, das Americanas, o que aconteceu com as Americanas? Ela não conseguiu fazer a rolagem de uma dívida e veio à tona praticamente a público o que era feito ali, né? Rolagem de dívida ou era negociada essa carta de dívida com os bancos, tá? Então, resumindo aqui, se, né, um atacadista, por exemplo, que tem, né, um empréstimo feito com o Banco do Brasil, não conseguir pagar, né, arcar totalmente com essa dívida realizada, ou um varejista não conseguir pagar pela falta de menor faturamento, né, ou seja, pelo menor faturamento no curto prazo, o Banco do Brasil acaba tendo aí também impacto. Então, essa é uma das formas. A primeira delas seria pela pessoa física comum, a segunda delas é pela menor faturamento no comércio, ou seja, se essa grana está indo para casa de aposta, essa grana está girando menos na economia, tá? Boa parte das casas de apostas tem sede fiscal em paraísos, né? Ou seja, não vão pagar grandes impostos aqui no país, tá? Isso é muito bem claro, mesmo com mudanças nas regulações. E assim, o que você tem? Você tem, né, esse menor valor destinado ao consumo, né, ao comércio e consumo, logo a menor capacidade de pagamento. Então piora sim o crédito para o país, gera maior risco e etc. Tá? Então vamos acompanhar como que isso irá desenrolar e tudo mais, pensando no médio prazo. Inclusive o destaque fica para a própria Caixa, que abriu agora a sua casa de apostas, né? Está aí em andamento para abertura. E o que é bom, nós vamos falar também, que é o Plano Safra 24-25, mais de 400 bilhões, nós já tínhamos falado um pouco sobre isso aqui nos vídeos anteriores, aumento de 10%. Isso aqui é bom para BB Seguros também e é muito bom para o próprio Banco do Brasil, tá? Que praticamente hoje, né, o filé mignon de Banco do Brasil é do agronegócio. Então, já dá para esperar bons resultados do Banco do Brasil com essa alta recente também nas ações, tá? Em relação a aportes, hoje ele ainda negocia, né, em relação aos bancos, negocia números ainda interessantes. Há um PL, por exemplo, de 5 vezes, versus a média de 8 vezes o PL do segmento, negocia a 0,62 vezes o que fatura, né, em tese, o que fatura entre aspas, pela questão ali, se você comparar pelo segmento, daria 0,94 vezes, e negocia abaixo do valor de patrimônio, 0,92 vezes versus 1,11 vezes, e se você vier e olhar para o ROI, né, que está ainda em 20, 21% no último trimestre, muito acima ali da média do segmento de 12, 13%, pensando em entrega em relação a retorno sobre o patrimônio, a carteira de crédito, tá? Semin, 5,94, 0,51 de alta hoje. Ontem foi marcado pela correção e também pela marcação do Itaú BBA em, né, promover a CSN, empresa mãe, e rebaixar a Semin 3 para venda, tá? Hoje nós tivemos lá fora a queda, mais uma vez, do minério de ferro, com perspectiva de demanda fraca chinesa. Essa novela é longa, tá? Ela tem aí alguns meses e ela é longa e ela deve durar muita coisa. Isso tem impacto na Vale hoje também, que fechou no 56, queda de 1,20%. O que eu acredito? Eu acredito o seguinte, dando oportunidades, vamos aportando de pouco a pouco, com muita cautela, muita tranquilidade, sem nenhuma aí expressão de tentar, né, caminhar mais rápido do que a velocidade nos permite, tá? Então, ou seja, não precisa você tentar pegar e comprar tudo de uma vez. Eu vou comprar tudo de uma vez porque, né, chegou novamente abaixo dos 60. Beleza, se você, né, tem um forte caixa, está à procura de uma grande oportunidade, quem sabe, né, fazer um estudo melhor e basear-se nisso. Porém, se você, né, é um investidor
e busca crescimento, busca evolução e faz os seus aportes mensais, não há porquê, na minha visão, você tentar dar grandes tacadas, sendo a disciplina mais importante aí do que até mesmo o volume aportado nesse curto prazo, tá? E por último, a Auren Energia. Eu devo vender as minhas ações? O que eu faço com a Auren Energia? Bateu o medo, bateu o desespero. Primeira coisa, reestude agora o que a empresa irá fazer nos próximos trimestres e o que ela fez nos últimos trimestres, tá? Acho que teve uma certa mudança de curva em relação, né, ao que vinha sendo pensado da Auren Energia. Ela tinha muito caixa, então o Warren Buffett fala sobre isso. Quando uma empresa também tem muito caixa, é um perigo, tá, para o gestor tomar uma certa decisão. Por quê? Porque com aquele caixa ele pode destruir a empresa. Não é o caso, eu acho, aqui da Auren Energia. Ela fez 2 aquisições, a AES Brasil foi aquela aquisição do vizinho, né? O vizinho está ali, ele quer sair do país, é um dos seus maiores concorrentes, eu vou lá e compro ele. Mas a questão é que no curto prazo ela vai ser penalizada, tá? É a lei da ação e reação, né? Você tem uma ação por parte da Auren Energia ir lá e comprar um dos seus maiores concorrentes, se tornando a terceira maior geradora de energia do país, se consolidando como comercializadora de energia, porém, né, admitindo também todo o endividamento da AES Brasil, que é grande, fora a matriz energética da AES Brasil, que boa parte ainda é hidrológica. Depende, né, aí do nível de reservatórios das hidrelétricas para entregar lucro. Tá? Então, é um fator que vai pesar até você ter entrada de operação dos projetos tanto da Auren Energia como também da AES Brasil. E em relação ao clima, eu falei aqui ontem, nós podemos ir atualizando dia a dia, a onda de calor ainda tem alerta vermelho de grande perigo no Brasil. Para Nordeste, né, você teve uma exceção nesse último relatório do INMET, tá, que é o Instituto de Meteorologia, tá, então que dá esses dados. Mas, mesmo assim, né, você ainda tem esse fator de curto prazo. Basicamente, por que isso é importante ser falado? A AES Brasil, ela tem contratos, independentemente de estar gerando, né, energia ou não, ela tem contratos em relação à quantidade de energia que ela tem que entregar para os seus parceiros, ou seja, com valores acordados lá antes. E para suprir isso, o que ela tem que fazer? Ela vem para a Câmara de Comércio de Energia, tá? Que é ali a negociação entre as geradoras, né? Quem atua forte no segmento vende a um preço superior, então para quem, né, quer uma quantidade superior, né? Basicamente um resumo dessa operação seria isso, no qual em períodos também de seca a tendência vem aquela velha lei da oferta e demanda, né? Você tem uma demanda maior por energia, ou seja, menos agentes ofertando, nesse caso, menos geradoras com energia, o preço, a tendência é subir. Logo, ela acaba pagando para, né, o vendedor um preço muitas vezes até maior do que ela acordou lá no contrato para quem ela vai suprir, no caso da AES Brasil, tá? Então espero aí que nesse exercício vocês tenham entendido do que eu estou falando e por isso no final ela acaba tendo prejuízo, tá? Portanto, pessoal, esse é o meu entendimento. Lógico, sobre aportes, meu preço é abaixo agora dos R$11, R$10,80, R$10,50, eu penso em novos aportes mais fortes, pensando aí mais no longo prazo, sem nenhuma pressa em relação à Auren Energia, uma vez que lá atrás, há alguns meses, eu desfiz um pouco da posição de Auren Energia, me senti na confiança de desfazer um pouco, não está tão exposto à Auren Energia. Se eu não me engano, eu aumentei posição em Banco do Brasil com o valor, e agora, né, posso ir recomprando a mesma posição anterior, só que de pouco a pouco, num preço melhor, sem influenciar aí no meu caixa ou na minha reserva. No mais, o vídeo não representa uma recomendação de compra ou venda de ativos. Espero que o vídeo não tenha ficado muito didático e tenha ficado muito bem claro para você conseguir entender. Né, se você gostou do conteúdo, inscreva-se, compartilhe, curta, comente a sua opinião. No mais, desejo para vocês bons apostos e até o próximo.